E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre geometria, ok? Vamos falar sobre ângulo e também sobre retas paralelas e retas concorrentes. Mas antes de a gente falar sobre ângulos e retas paralelas e retas concorrentes, a gente tem que conhecer os elementos da geometria, tá? Aqui eu desenhei um plano alfa, tá? O que seria o plano na geometria? A gente tem que pensar assim de uma forma bem abstrata. O piso de onde você está é plano, ok? Então você considera ele como um plano, tá? A parede, você considera ele como outro plano, tudo bem? Então na parede você pode ter, por exemplo, pontos na parede que pertencem ao plano da parede. E no piso, você também tem pontos no piso que pertencem ao piso. Tá legal? Então, tem um plano, você pode chamar de plano A, plano alfa, no chão, e o plano da parede, um plano B, ou um plano beta. Ok? Então, você tem planos diferentes. Entre dois pontos, a gente pode passar uma reta. Então, ó, eu tenho o ponto A, B e C pertencentes ao plano alfa, e um ponto D que não pertence ao plano alfa, ele está fora do plano alfa. Tá? Aqui eu posso, por exemplo, passar uma reta. Então, eu tenho uma reta que passa nos pontos A e B. Tá? Então, nesse plano da parede, tem uma reta pertencente ao plano, que não pertence ao plano do chão, que é o plano que nós falamos que é outro plano. Lá tem reta? Lá tem uma reta que passa entre dois pontos, beleza? Então, diferenciando o plano, tá? E aí eu tenho os pontos, também são elementos da geometria, e temos as retas, beleza? Vamos lá. E aí a gente tem uma diferenciação entre reta, semi-reta e segmento de reta. O que seria a reta? A reta, então, é aquela figura que passa sobre dois pontos. Eu tenho vários pontos nela? Tem. Vou chamar aqui de A e B, igual a gente fez ali em cima, tá? Bom, aqui eu tenho infinitos pontos colineares. Quer dizer, eu tenho um pontinho, seguido do outro pontinho, seguido do outro pontinho, todos eles alinhadíssimos de forma infinita para ambos os lados. Então, eu tenho aqui a reta, tá? A semi-reta é um pouco diferente. Ela é não vamos dizer que é metade da reta. Por quê? Porque ela é infinita para o outro lado também. Eu posso fazer um desenho de uma semi-reta assim, ó. Vamos chamar aqui de EF. Tá? Qual que é a diferença da reta para a semi-reta? A semi-reta tem início no ponto E, no meu exemplo, e passa pelo ponto F. Então, ela tem um início, né, uma origem, um ponto que origina essa semi-reta. Ok? Aqui, a gente não tem um ponto, a gente tem a reta passando pelos dois pontos. Aqui, ela origina, ela inicia no ponto E e passa pelo ponto F. Tem infinitos pontos colineares, professor? Tem também. Nesse sentido, tá? Do ponto F. O segmento de reta é um pedaço da reta. Então, eu tenho aqui um pedaço de reta, ó. Vou chamar aqui de MN, tá? Então, a gente tem... Ela é infinita? Não. Ela tem início no ponto M, fim no ponto N, ou o contrário, tá? Então, um trecho, um corte de uma reta. Pode passar uma reta MN aqui de forma infinita? Pode. Mas esse trecho é chamado de segmento de reta, tá? A reta eu posso então definir assim, ó, reta AB ou reta BA. Não tem problema eu trocar aqui de lugar não, tá? Reta AB ou reta BA. No caso da semi-reta, essa semi-reta é a semi-reta EF. Olha a diferença do simbologia, ó. Aqui, o símbolo em cima é uma dupla seta.
Aqui não, é uma seta única, que é onde ela inicia no E e passa pelo F. Olha o sentido dela. Se eu tivesse desenhado FE, seria a semi-reta que inicia no F e passa pelo E. Então o desenho seria diferente. Não seria essa semi-reta. O segmento de reta MN com um tracinho sem setas, ok? Então você não tem setinha lá. Professor, pode ser NM, o contrário? Pode. Aqui eu posso trocar de lugar, aqui eu posso trocar de lugar, aqui não. Porque esse desenho diz que inicia no E, passa pelo F. A partir do momento que a gente conhece esses elementos, a gente pode falar de ângulo. Ângulo, então, é uma figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem. Tá? Então, eu tenho duas semi-retas que têm a mesma origem. Então, vamos iniciar com um ponto, vamos dizer aqui, ponto O. Então, eu tenho uma semi-reta OA e uma semi-reta OB. Ok? Então, esse espaço aqui, ó, essa região aqui, essa distância entre as duas semi-retas é chamada de ângulo. Ok? E aí, esse ângulo eu posso dar nome para ele. Tá? Eu posso marcar o ângulo aqui, ou aqui, ou aqui. Há professores que marcam o ângulo assim, ó. É o espaço aqui, essa região. Esse ângulo tem uma abertura, tá? Vamos entender que é a abertura do ângulo, ó. Ou seja, se eu abrir mais o ângulo, eu estou aumentando a abertura do ângulo em graus. Se eu fechar aqui a abertura do ângulo, eu estou diminuindo em graus. Tá? Então a gente tem o ângulo AOB, é o nome do ângulo. Tá? Então o ângulo AOB. Ou também eu posso chamar ele de ângulo DOA, não tem problema. Ou também posso chamar ele apenas de ângulo O. Eu dou um nome com esse acento circunflexo aqui, ó. Tá? Apenas ângulo O. É o nome do vértice. O vértice é o ponto O. É isso, ó. Ponto O. Ok? E os lados dele, eu ainda posso definir os lados. Os lados são as semi-retas OA e a semi-reta OB. Bacana? Vamos lá, dando continuação ao que a gente estava falando, a gente tem os tipos de ângulos aqui, que é o ângulo reto, o ângulo agudo, obtuso e o ângulo raso. Tá? Em geral, é esse que a gente vai denominar. Tá? O ângulo reto, você pode utilizar a quina da folha para você medir ele. Ou seja, você pode pegar a folha do caderno, colocar aqui em cima, que você vai verificar que ele está seguindo o ângulo da folha do caderno. Ok? Esse aqui, ele é mais fechado, tá? Ele é menor, ou seja, qualquer medida menor, tá? Que o ângulo reto ele mede 90 graus. Nós vamos usar o transferidor, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, qualquer medida menor que 90 graus é do ângulo agudo, ok? Então, aqui é de 0 graus a 90 graus. Não vou colocar 89, mas 90 já é ângulo reto. Aqui a gente tem entre 90 a 180 graus, a medida do ângulo obtuso, tá? Tá entre esses dois, tá bom? E o ângulo raso, que é a medida 180 graus, tá legal? O ângulo raso, então, é como se eu tivesse aqui, ó, dois ângulos de 90, ó, 90 e 90. Por isso eu tenho ali 180 graus. O desenho não ficou legal. Calma aí. Agora ficou um pouquinho melhor. Tá? Então a gente tem ali o ângulo raso.
beleza? Você pode usar um transferidor para medir o ângulo, tá? E aí a gente pode utilizar aí o transferidor para medir o ângulo. Então, como que eu faço com o transferidor? Tem esse tipo de transferidor, tá? Que ele é de 180 graus e tem um redondinho de 360 graus. No centro dele, então, tem uma marquinha que é onde vai ficar em cima do vértice. Então, você vem e coloca ela em cima do vértice, alinhando um dos lados, ok? Então, eu vou alinhar um dos lados. Uma das semirretas vai apontar para o zero. Então, alinha no centro, em cima do vértice, e alinha no zero. E aí você vai, então, caminhar 10, 20, 30, 40, até chegar na medida 90 graus, que é o nosso ângulo reto. Vamos medir esse ângulo agudo e ver quanto que ele vale, então. Então, mesmo esquema. Ponto centro, alinha lá no zero, em cima do zero. A outra semirreta está passando em cima do zero aqui, tá? E aí você vai buscar e ver que ele tem 50 graus, ó, tá? Então esse ângulo tem 50 graus, uma medida menor que 90 graus, tá? Aqui, vamos medir então também. Então a gente tem, deixa eu alinhar aqui bonitinho, 0 graus, ó. Então, 90, passou de 90, 100, 110, 120 graus. 120 graus é a medida desse ângulo obtuso, tá? O ângulo raso, ele tem as setas, as semirretas opostas, tá? Uma apontando para um lado, a outra apontando para o outro, tá? Em qualquer sentido. Assim pode ser, tá? Assim pode ser ângulo raso, não tem problema, tá legal? Eu até gosto de fazer ele tortinho, porque muitas vezes a pessoa acha que ângulo raso é só na horizontal, né? E é errado pensar dessa maneira, ok? A gente também pode falar o seguinte, trabalhar com o ângulo da seguinte forma. Vamos pensar ali no ângulo de 180. Então você sabe que ele mede 180 graus. Eu vou fazer um desenho aqui do ângulo de 180 graus, ó. Tá? Facinho, ó. Então, esse é um ângulo raso, tudo bem? Agora imagina que eu, desse vértice, eu vou partir um ângulo, eu vou chutar aqui um valor de 60 graus. 60 graus, vou colocar aqui 50 graus. 50 graus, tudo bem? E eu te pergunto qual é a medida desse ângulo, sem usar transferidor. Ou seja, você sabe que a soma dos ângulos dá 180. Os dois, então, juntos, são suplementares, tá? Dá 180. Então, para eu descobrir a medida desse ângulo, basta fazer a conta 180 graus menos 50 graus. É o que falta para completar 180. Então, vai dar 130 graus, a medida desse ângulo, ok? Um ângulo seria agudo, né? E o outro seria obtuso. Tudo bem? Os dois juntos formam um ângulo raso de 180 graus. Bacana? Então, retas paralelas. As retas paralelas são retas que não se encontram. Se você, então, estendê-las de forma infinitamente, elas não se encontram, tá? A gente vai fazer aqui, então, um desenho das retas paralelas. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reta inicialmente. Tá legal? E aí eu posso, de forma perpendicular, marcar, então, uma linha, tá? Então, uma linha tracejada, essa linha imaginária, eu vou apagar ela depois, tá? Uma linha imaginária, ó, estou usando um ângulo de 90 graus, tá? Que é a quina do esquadro, para poder utilizar, para poder fazer outra reta. Então, eu vou usar ela agora, tá vendo? Lado contrário, para poder traçar uma outra reta, que seria, então, a reta paralela a esta reta. Então, agora eu posso utilizar a régua e simplesmente estendê-la de forma infinita, tá? Então, por cima dela passa outra reta, ó. Então, eu utilizei das costas, então, do ângulo reto do esquadro para usar, para construir as nossas duas retas.
Então, eu vou colocar aqui RS. Então, ó, R paralelo a S. A gente coloca duas barrinhas para mostrar que elas são retas paralelas. As retas concorrentes, eu tenho dois tipos de retas concorrentes, que são concorrente perpendicular. Vamos fazer esse desenho aqui primeiro. Perpendicular. Então, retas concorrentes perpendiculares. Bacana? Nas retas concorrentes perpendiculares, por que se chama retas concorrentes? Porque elas concorrem em um ponto comum. Então, elas se tocam em um ponto, ok? E, no caso das perpendiculares, elas formam ângulos de 90 graus. Então, é simples. Eu tenho uma reta, tá? Uma reta inicial, e tenho uma outra reta. Eu posso até utilizar das próprias costas do alinhadinho, tá? Então, eu tenho aqui uma outra reta, tá vendo? Então, que ela vai tocar a outra em um ponto, um determinado ponto, tá? Vou chamar aqui de ponto F, tá bom? O ponto F pertence à reta A e pertence à reta B. Tá legal? Então, a gente pode dizer, e elas se tocam formando ângulos retos, ó. São 4 ângulos retos. Tá bom? Vamos colocar o ponto F para cá. Então, formou 4 ângulos retos. Por isso, a gente diz que a reta A e a reta B são retas perpendiculares. Então, são retas concorrentes perpendiculares. E a gente pode mostrar assim, ó, como se fosse um T de cabeça para baixo, tá? Que elas são perpendiculares. Essa seria a simbologia, tá? É um T certinho, porque aí o T está mostrando um ângulo reto, ó. Tá bom? Ó, o T tem ângulo reto. As retas concorrentes podem ser perpendiculares ou podem ser oblíquas. Qual é a diferença então, professor? Continua concorrendo um ponto comum. Elas têm um ponto em comum. Só que agora elas não vão formar ângulos retos. Vão formar ângulos agudos e obtusos. Beleza? E aí, um desenho muito simples. Um desenho muito simples. São duas retas que se tocam, tá? Em um ponto comum. Vamos chamar aqui de ponto G. Beleza? Vamos chamar aqui de retas E e F, tá? Então, nós temos dois ângulos agudos, ângulos opostos pelo vértice. Eles têm, na verdade, até a mesma medida, tá? E dois ângulos obtusos, ok? E esses ângulos obtusos também opostos pelo vértice. Então, as retas concorrentes oblíquas formaram ângulos agudos e obtusos. A gente até faz uma marcação assim, ó. Podemos fazer